Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é arbitragem, como usá-la, quem profere as decisões, as vantagens e desvantagens e outros assuntos pertinentes. A arbitragem é uma forma alternativa de resolução de conflito, ou seja, um terceiro que não é um juiz irá decidir quem tem razão em determinado caso. Ela foi instituída pela Lei 9.307 de 1996. A decisão proferida dentro de um processo arbitral ela é equiparada a uma sentença do Poder Judiciário e tem total validade. Como usar a arbitragem? Primeiramente, é importante esclarecer que a arbitragem só é possível de ser utilizada em casos de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, isto é, aqueles direitos que envolvem patrimônio e que o interessado possa abrir mão deles. Não é permitido, portanto, o uso da arbitragem em casos como investigação de paternidade, pedido de pensão alimentícia de menores, crimes, lesões aos interesses públicos. Em situações permitidas, os interessados podem requerer a solução de seus problemas ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, que pode ser via cláusula compromissória ou então o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é o ajuste prévio ao problema, por meio de um contrato, onde os contratantes antecipam que, se houver algum problema relativo àquele negócio, a solução será dada via arbitragem. Geralmente, os regimentos internos de condomínio, contrato de compra e venda de imóveis e os contratos de locações são os instrumentos mais comuns de conterem a cláusula compromissória. O compromisso arbitral é uma convenção feita após o surgimento do conflito, mediante um escrito particular ou termo nos autos, pedindo a resolução do caso concreto através do juízo arbitral. Pode ser realizado, inclusive, durante a tramitação de um processo na Justiça. Com a presença da convenção de arbitragem, seja por cláusula compromissória ou compromisso arbitral, a parte poderá ingressar com a sua petição junto ao juízo arbitral, pedindo a resolução de seu problema. Quem julga um processo arbitral? Um árbitro. E ele pode ser qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Ele pode, inclusive, ser indicado pelas partes. Nas cortes arbitrais, que são os locais onde há o julgamento do processo arbitral, geralmente existem profissionais específicos e habilitados para poderem fazer o julgamento do processo arbitral. Mesmo antes de ser instituído quem vai ser o árbitro, as partes podem recusar ou então aceitarem aquele profissional. Como que é a tramitação do processo na corte? O processo ele guarda muita semelhança com o processo judicial mesmo. Você tem que dar entrada com a petição inicial, depois a corte irá notificar os réus para apresentarem a sua defesa, depois disso pode haver uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução, as alegações finais e depois a sentença. Não há praticamente nenhuma diferença com o processo judicial. A decisão proferida pelo árbitro vale? Sim. A lei equipara a sentença produzida pelo árbitro à de um magistrado do Poder Judiciário. O árbitro, entretanto, não pode realizar determinados atos que são reservados ao judiciário, como penhorar dinheiro em conta bancária, expedir um mandado de despejo, buscar e apreender um veículo. Esses atos devem ser cumpridos através de uma ordem somente expedida pelo Poder Judiciário. E se a sentença não for cumprida? Caso essa sentença não seja cumprida, cabe ao interessado realizar o pedido de cumprimento forçado da decisão através do Poder Judiciário apenas para que esse último determine a efetivação do que foi decidido perante a Corte Arbitral. Então, será que não valeu de nada ter um processo na Corte Arbitral para depois ter que pedir ao Judiciário? Valeu e muito. A decisão da Corte Arbitral é realizada em um tempo muito inferior que o processo levaria perante o Poder Judiciário. Além disso, o custo da arbitragem perante o Poder Judiciário é muito menor. O cumprimento da sentença é apenas para que o Poder Judiciário diga que aquilo que foi decidido na Corte tem que ser cumprido imediatamente. Não cabe mais nenhuma rediscussão se aquela decisão foi acertada ou não. Existem recursos na arbitragem? Não. Existe apenas a hipótese de pedido de esclarecimento, previsto no artigo 30 da Lei de Arbitragem, e esse pedido, que se parece com um recurso de embargo de declaração no processo comum, ele é apenas para corrigir um eventual erro material, uma obscuridade, uma dúvida ou então uma contradição da sentença. Mas é vedado o seu uso para tentar modificar a decisão que já foi proferida. E é possível anular uma sentença arbitral? Sim. E em alguns casos excepcionais e graves previstos na lei, é possível utilizar de uma ação própria, aí será perante o Poder Judiciário, para declarar que aquela decisão proferida na Corte Arbitral é nula. As hipóteses do uso de uma ação para ver declarada
a sentença como nula são bem restritas e para umas situações muito particularizadas. O artigo 32 da Lei de Arbitragem prevê, por exemplo, quando a convenção de arbitragem é nula, ou então quando alguém que não podia ser árbitro proferiu a decisão, ou ainda quando essa decisão é fruto de corrupção. Enfim, são situações excepcionais para que possa ser declarada a nulidade. Se essa ação tiver o intuito apenas de tentar rediscutir o que já foi decidido, ela certamente será julgada improcedente. Quais as vantagens do uso da arbitragem? O baixo custo de um processo na corte arbitral frente ao da justiça comum é um fator relevante. Essa diferença pode chegar a mais de R$10.000 em determinados casos. Outro ponto é a celeridade. Um processo arbitral é decidido em 4 meses, geralmente. Um do Poder Judiciário, para decidir a mesma situação, pode levar de 3 a 4 anos. E, por fim, a imutabilidade da sentença arbitral é um ponto positivo. Visto que não tem recursos para poder questionar essa decisão, o que é decidido na corte não tem como ser mudado. E as desvantagens? Para quem é réu e que geralmente tem vários processos contra si e que utiliza do processo para ganhar tempo, a velocidade que a corte arbitral dá ao processo é um problema grave, já que muitos usam e contam com a demora da justiça para poder ganhar vantagens. A impossibilidade também de mudar a sentença arbitral é um ponto que pode gerar prejuízo. Não havendo um órgão revisor para poder alterar essa decisão, seja ela correta ou não correta, ela irá prevalecer. Só existe uma medida para a pessoa tentar anular a decisão que foi proferida pela corte arbitral, que é uma ação declaratória de nulidade. Mas, se não houver nenhum vício grave, essa decisão não será modificada, mesmo ela contendo algum equívoco, algum erro. Vai prevalecer o julgado errado que não tiver nenhuma nulidade. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site.